Vamos lá. Então, vamos começar devagarzinho, sem medo. Então, o primeiro Beleza. que inaugura isso daqui é o 155, o famoso furto, né? Joia. Tá? Então, aqui a gente já tem o caput, que é subtrair coisa alheia móvel. O que a gente pode tirar disso daqui? Duas coisas. É um crime material, é um crime comum e é um crime que, pelo subtrair coisa alheia móvel, a gente já consegue entender que precisa ser coisa móvel, né? Então eu não consigo subtrair uma casa, eu não consigo subtrair um terreno, porque a própria lei já fala coisa móvel. E esse é um crime que eu não consigo praticar contra coisas que seja minha. Eu preciso praticar com coisas que sejam alheia. Então é isso. E é um crime que já começa com reclusão. Né? Certo. Ele é um crime que tem majorante, privilegiadora e qualificadora, para deixar a coisa mais complexa. Tá? Então, a majorante é uma só. A pena vai aumentar em 1/3 se você comete o crime em repouso noturno. Então, Ok. cometeu o crime em repouso noturno é 1/3. Aí, só para título de curiosidade, a lei não fala o que considera repouso noturno. Ela não fala após as 6, após as 7, após as 8, né? E nem é considerado nenhum horário específico, porque repouso noturno pode diferenciar muito de um local para o outro. Então, o que é repouso noturno? Não tem horário, só é considerado repouso noturno se ali naquela localidade for normal, se for assim, de repente, naquela cidade é normal as pessoas dormirem à tarde e e a maioria das pessoas dormem à tarde, já é repouso noturno. Certo. Então, não tem horário específico. Privilegiadora. A privilegiadora aqui tem que ser as duas coisas, não pode ser uma ou outra, que às vezes na questão fala, pode ser só pequeno valor, pode ser só réu primário. Então aqui, o cara ele tem que ser réu primário e ele tem que estar subtraindo uma coisa de pequeno valor. Se ele fizer isso, a pena vai reduzir de 1/3 a 2/3. Como que você vai decorar isso daqui? Primeiro que é a nossa famosa fração. E segundo, que lá nos crimes que eram graves, que era homicídio, crimes contra a vida ou crimes de lesão, a gente só não foi 1/3 a 2/3. Lembra que eu falei, não é 1/3 a 2/3 porque é grave. Então vai ser o par de fração que é menor, que é 1/6 a 1/3. Certo. Aí agora, como o crime não é grave, não é contra a vida da pessoa, a gente pode usar a fração maior, que é 1/3 a 2/3. Ah, maravilha. Beleza? Então aqui a Beleza. gente já tem caput, majorante e privilegiadora. A gente vai Sim. cair agora na qualificadora. Tá? Tá. Ô, Igor, só Hum. voltando aí para privilegiadora, a título de questão, né? Tem uma situação onde a subtração de pequeno valor que é irrelevante, como vamos dizer, um mendigo passando por uma fábrica de chinelo, vê um par de chinelo dando sopa ali. Ele pegou, entendeu? Então isso daí vai extinguir a punibilidade, né? Na Da verdade, a gente pode imputação. colocar aqui, na verdade, o crime do 155, ele admite duas coisas. Isso, Primeiro é o chamado furto famélico. Tá? beleza. Dificilmente cai na VUNESP, a VUNESP não tem cobrado daqui. Furto famélico é o furto para comer. Tá? Na Hum, verdade, esse cara é considerado fato atípico. isso, Nem crime é. Tá? E a segunda coisa aqui que eles consideram é a chamada princípio da insignificância. Tá? O princípio da significância às vezes cai em alguns crimes.
A primeira coisa é que não seja um crime com grave ameaça ou violência e nem seja um crime contra a fé pública. O princípio da insignificância no furto é plenamente cabível. E é quando você furta uma coisa que ele é de valor tão insignificante que o fato vai se tornar fato atípico. Isso mesmo. Tá? Mas é difícil aplicar isso daqui. O furto famélico é fácil. O princípio da insignificância já é mais difícil. Por quê? O que é um valor insignificante para você? O que é um valor insignificante para mim? Né? É, meio subjetivo, né? É meio subjetivo, mas assim, eles consideram, tem um valor lá fixo. Mas esse eu já acho bem difícil cair. Mas Tá. vamos deixar aqui já. Aí a gente tira de negrito porque não é tão importante. Beleza. Qualificadoras. Então a qualificadora, ela vai aumentar a pena? A qualificadora, ela... então, na verdade, ela já é qualificada ali. Ela sofre de 2 a 8 anos de reclusão, né? Mas aumentar a pena, ela não vai aumentar a pena. Porque ela é uma qualificadora. Beleza. Então a gente tem as qualificadoras antigas e as novas. Tá? Novas que eu digo assim, não que entrou agora, né? Mas são mais novas. Tá. Então a primeira qualificadora, que vai levar o crime para 2 a 8 anos, é concurso de 2 ou mais pessoas. Tá? Certo. Aí aqui o que a gente coloca? Pode ser com inimputável. Tá? Também soma. Como assim pode ser com inimputável? Imagine que eu e um menor de idade estamos praticando furto. Já vai ser qualificado já. Não é porque ele é inimputável que não vai somar para a pena. Tá? Isso às vezes cai. Se houver rompimento de barreira ou obstáculo. Isso daqui é a pessoa que quebra vidro, quebra algum obstáculo, arromba a porta para fazer um furto. Isso já é um furto qualificado. Tá? Certo. Utilização de chave falsa, a famosa micha. Certo. Com destreza, escalado ou abuso de confiança. Tá? Com destreza é fácil. Escalada, vou colocar só uma atenção aqui, que a escalada pode ser para cima. Isso aqui eu acho que eu já comentei com você. Comentou. Ou para baixo. Tá? Isso daqui é batido, mas não pode esquecer. Então, se eu fizer uma escalada para cima, ou se eu cavar um buraco por baixo, é considerado escalada. Certo. Tá? Abuso de confiança, o único perigo aqui é não confundir com estelionato. Tá? Então, por exemplo, assim, se eu me visto de empregado da Vivo, aí você deixa eu entrar na sua casa, tá? Você deixa eu entrar na sua casa, aí quando eu falo assim, você poderia pegar os documentos, né, do aparelho que você instalou, aí você vai lá pegar os documentos, e eu subtraio alguma coisa da sua casa, isso é furto com abuso de confiança ou é estelionato? É furto com abuso de confiança, né? Boa. Você já Isso. tá craque. E aí a gente tem aqui as qualificadoras mais novas, tá? Certo. Eu vou tirar essas duas aqui, que elas são mais antigas, e essas duas de vermelho são as mais novas mesmo, bem novas. Então a Tá. primeira coisa, a gente poderia até deixá-las juntas, Isso. porque a pena delas é até igual. Ó, a pena delas são até iguais, ó. Reclusão de 4 a 10. Tá? Então vamos lá. Subtrair explosivo ou artefato para a fabricação de explosivo, tá? Então toda vez que você subtrai um explosivo ou artefato análogo a explosivo ou alguma coisa para a fabricação de explosivo,
é furto qualificado. Certo. Tá? Subtração com explosivo. Tá? Então você pratica uma subtração com rompimento de barreira ou obstáculo com utilização de explosivo. Tá? Então é um furto qualificado. Atenção, vou colocar 2020. Esse crime agora virou hediondo. Essa foi a mudança do pacote, né? Essa foi uma mudança do pacote. Beleza. Tá? Beleza? E como você me falou nas aulas anteriores, né? Essa qualificadora aí, de explosivo, é referente àqueles roubos de caixa eletrônicos, né? Isso. Isso. Né? Mas assim, não é só isso, né? Não é só O isso, né? exemplo é esse. É, Imagina que eu vou furtar, subtrair uma empresa de joias, uma empresa de armas. E o sistema dela é muito difícil de penetrar. É uma porta muito difícil. Eu coloco lá um explosivo, pronto. Eu utilizei, eu rompi barreiras com utilização de explosivo, já vai cair aqui. já vai cair isso. Aí, segundo, a outra qualificadora, semovente domesticado, dividido em partes ou não dividido. O que é semovente domesticado? Gado, Caramba. tá? Esse caso aqui é para o pessoal que estava fazendo muita subtração de gado domesticado, animal de corte, qualquer animal da pecuária para corte, gado, bovino, suíno, vai cair nessa qualificadora, Caramba. beleza? Veículo, eu coloquei aqui, veículo para fora do estado, tá? É quando você subtrai um veículo e você tem a intenção de levar ele para outro estado federativo do Brasil ou para outro país. Hum, Beleza? Também vai ser uma qualificadora. certo. Então, ó, aqui já é mais pesado que o 121, né? Que já tem mais É, qualificadoras. Beleza. Ficou alguma dúvida do 155? não. Beleza. 156. Não tem caído, mas já foi cobrado. É o considerado furto de coisa comum, né? Que é quando subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio. Então é o quê? Condômino sou eu. Eu moro em prédio. Se eu subtrair alguma coisa aqui que é de uso comum das pessoas, eu vou estar dentro do 156. Tá? Certo. Coerdeiro. Então eu e você somos herdeiros do nosso pai. Ele morreu e eu subtraio alguma coisa que estava lá para ser dividida entre os irmãos. Subtrair coisa comum. Tá? Certo. Ou sócio. Eu e você temos uma empresa e eu subtraio alguma coisa da empresa. Não pode ser o seu notebook particular que estava na empresa. Tem que ser alguma coisa da empresa. Sei lá, um computador da empresa, uma impressora da empresa, um maquinário da empresa. Tá? Certo. Esse crime, então a primeira diferença dele é que é um crime de ação penal pública condicionada. Tá? Por quê? Por que eu falo que é a primeira diferença? Porque todos os crimes desse capítulo, a maioria são crimes de ação penal pública incondicionada. Certo. Esse é um crime de ação penal pública condicionada. Beleza? Segunda coisa do 156. Não será punido. Não será punido quem cometer esse crime se a coisa subtraída o valor dela não exceja a cota que tem o direito a gente. O que é isso? Então imagina que eu e você somos sócios, tá? É. Empresa. Eu tenho 50% da empresa e você tem 50% da empresa. Se eu subtrair uma impressora, essa impressora não vai passar o valor que eu tenho direito
da empresa, tá? Imagine que a nossa empresa ela é avaliada em 10 mil reais. Certo. Eu tenho direito a 5 mil da empresa e você tem 5 mil a empresa, tá? Beleza. Eu tenho direito de subtrair coisas daquela empresa somando o valor até 5 mil. Sim. Entendeu? Então, de repente, eu pego a TV da recepção, mais o computador da televisão e um telefone lá da empresa. Tudo somam R$ 4.900. Não vai ser crime. Perfeito. Beleza? Coerdeiro. Imagina que o nosso pai morreu e ele deixou uma casa avaliada em 100 mil reais. Certo. Eu vou lá sem você saber e subtraio todos os eletrodomésticos da casa. Todos os eletrodomésticos da casa, somando, vão dar 40 mil. Você Tá. concorda que a casa valia 100, ia ser 50 mil para você e 50 mil para mim. Então, como eu subtrair os eletrodomésticos que valem 40 mil, não vai ser crime. Perfeito. Feito? Eu com Certinho. certeza? Certeza. Então, beleza. O 156 que você tem que decorar é isso, que é ação penal pública condicionada. Quais as circunstâncias que fazem entrar no crime do 156 e quando não será crime. Só isso. Beleza. Beleza? Aí a gente vai pro 157, que é pesado. Eita, preula, ó. 157 é pesado, ó. Ele termina aqui. Caraca. Então vamos lá. O que é o 157? O 157 é um 155 com grave ameaça ou violência. Certo. Tem que lembrar desse jeito, porque ele pode ser um 155 que se tornou um 157. Isso. A gente tá lendo na questão lá e de repente a gente presume um 155. Aí vê que ele usou de grave ameaça ou violência, aí já ele pulou pro 157, né? Isso. E aí por aí Então, vai. então assim, ó, 157, ele é subtrair mediante grave ameaça ou violência. Então você se utiliza da grave ameaça ou violência para furtar aquele negócio, aquele bem móvel da pessoa, tá? Por que que ele pode ser um 155? Porque o 157, ele admite dois tipos de roubo, e isso tem caído bastante, tá? Ele admite o roubo próprio e o roubo impróprio. O que que é o roubo próprio e o roubo impróprio? O roubo próprio, como sempre a gente vê, o próprio é o simples. É a violência ou grave ameaça antes ou durante. Faltava o durante. Então, se eu pego e falo, aponto uma arma para você e falo assim, me passa o dinheiro, é um roubo próprio. A grave ameaça veio antes. Tá? Certo. Se eu enfio a mão assim, ó, na sua bolsa, começa a mexer, você olha para mim e aí eu falo, fica quieto, senão eu meto tiro em você. É um roubo próprio com a grave ameaça durante, Isso. tá? Agora, quando que vai ser um roubo impróprio? É quando a grave ameaça ou a violência vem após. Então aqui, basicamente, um exemplo é um furto que deu errado. Então é aquele cara que furta alguma coisa e aí quando tá saindo vazado, a pessoa percebe e vai atrás dele. E aqui você tem que Isso. decorar duas coisas. Que a grave ameaça ou violência vem depois da subtração, né? E a grave ameaça ou violência, tanto no roubo próprio quanto no roubo impróprio, não precisa ser somente contra o sujeito passivo. Então você não precisa empregar grave violência ou ameaça apenas com aquela pessoa que você está subtraindo. Imagina que você está subtraindo uma pessoa, fazendo grave ameaça ou violência ao parceiro dele. Hum. Ou você subtraiu uma coisa e aí um amigo da pessoa veio correndo atrás de você. E você emprega grave violência ou ameaça nessa segunda pessoa. Tá? Configura. Também configura. Roubo impróprio. Tá? Beleza. Aí a gente tem aqui.
Isso eu ouvi recentemente. Você vai ter que decorar o que é roubo próprio e roubo impróprio. E você vai ter que decorar o que é violência própria e violência imprópria. Hum, Tá. Vamos lá. O que é violência própria e o que é violência imprópria? A violência própria é a violência ou grave ameaça para você ter aquela, para você conseguir subtrair aquela coisa. Então, se eu bato em você para te roubar, ou se eu te ameaço com uma arma, é a violência própria. A violência imprópria é quando eu utilizo ela para diminuir as chances de resistência. Então, aqui um exemplo é o Boa Noite Cinderela. O exemplo é alguma coisa que eu te dou para você adormecer. Então, por exemplo, assim, o seguinte exemplo, eu pego, vou dar dois exemplos, tá? Que caiu já em prova. Eu dou alguma coisa na sua bebida, você adormece e eu subtraio as coisas de você. Isso é um certo. roubo próprio. Por que um roubo próprio? Porque a violência veio antes de eu subtrair, só que a violência, ela não é uma violência própria, ela é uma violência imprópria. Porque a violência não foi feita para conseguir aquela coisa de você. Ela foi uma violência para diminuir as suas chances de resistência. Caramba, Tá? beleza. Outro exemplo que já caiu em prova foi uma mulher que foi para um motel com um cara. E aí ela pegou e falou: vamos fazer uma coisa diferente aqui, eu vou te amarrar na cama pra gente brincar. Ela amarrou o cara, quando ela amarrou o cara, ela foi lá e ó, subtraiu as coisas dele. Então, nesse caso, ela usou de uma violência imprópria, né? Imprópria e foi um roubo próprio, né? Isso aí. Roubo Beleza. próprio, quando a violência ou grave ameaça vem durante ou antes da Ou antes? subtração. E aí você tem que saber, violência própria ou imprópria. Própria é aquela violência que eu faço em você para arrancar as suas coisas. E a imprópria é só quando eu diminuo a sua chance. Na verdade, eu diminuo a sua atenção nos seus bens. Tá? Certo. Eu tiro a sua atenção dos seus bens. O que a gente pode falar mais do 157 caput? Acho que é isso. Acho que é só isso. Só. 157 caput, majorantes do 157. Tá? Concurso de duas ou mais pessoas, mesma coisa. Veículo para fora do estado, Mesma coisa. mesma coisa. Aí aqui entrou uma nova. Veículo de transporte de valor e você sabia dessa condição. É o que? O carro forte, né? Certo. As novas aqui. Foi em 2019 que colocaram esse cara. Então, se você faz o 157, aqui é quando você rouba alguém ou alguma empresa para subtrair explosivo ou substância para fabricação de explosivo. Tá ok. Beleza? Beleza. Aí, essa aqui tava lá já, né? No artigo de furto, não é? Isso, essa já estava no Só artigo de e furto. não tinha que colocaram agora nesse pacote. Não, não. Entrou tanto em 2019 aqui quanto lá. Ah, tá, beleza. Ou foi 2019 ou 2018, mas eu vou colocar aqui porque são as mais recentes. Vou colocar como Ah, 2019, já faz você lembrar que é bem nova, só que não é. é do pacote, porque tudo que for do pacote eu vou pôr 2020. Beleza. Entendeu? Então, assim, aqui eu não subtraio utilizando explosivo. Eu subtraio o explosivo, Isso. tá? Ou artefato para fabricação de explosivo. Beleza. Tá? Outro.
Vítima tem a sua liberdade restringida. Tá? E essa restrição de liberdade não é necessária para o cometimento do crime. Muita atenção. A primeira atenção é por que eu coloquei. Você tem que saber diferenciar. Porque a retenção da liberdade da vítima tem 3 crimes: 157, 158 e 159. Certo. Tá? A diferença dos 3 é que no 157, aquela restrição da liberdade da vítima não é necessária para eu subtrair. Então, um exemplo, eu roubo você, e aí eu pego e falo, puta, se eu soltar ele, o crime já tá consumado, já tá consumado. Se eu soltar ele já vai sair daqui, já vai correr ali naquela base móvel da polícia. Certo. Então vou Então é deixar ele melhor. amarrado. Não, é melhor o que eu fazer? Eu reter a liberdade dele, que é o que? Eu pôr você dentro do carro e dar uma volta com você lá longe e soltar você lá longe. Mesmo que essa restrição foi pouca, eu restringi a sua liberdade temporariamente. Eu tirei aqui a sua possibilidade de ir e vir. Certo. Só que essa restrição da liberdade não é necessária para a subtração. Por quê? A subtração já tinha sido consumada. Já. Beleza? Já sim. Então tem que tomar cuidado com isso. A restrição da liberdade no 157, ela é uma majorante, porém a restrição da liberdade tem que ser caracterizada como não necessária para a realização ou consumação do crime. E se de repente se configura a restrição da liberdade, se o cara me roubou, me deixou amarrado, além de ele deixar eu amarrado, Sim. ele levou a chave do carro, levou tudo. Sim. Sim, né? Beleza. Digo mais, aí não é certeza, mas pode configurar até outro crime, abandono de incapaz. Também. Tá? Porque o abandono Verdade. de incapaz, normalmente, ele é só criança, pessoa bêbada, pessoa deficiente ou pessoa inimputável. Só que nesse caso, por você estar amarrado, dependendo de onde ele te deixar, por exemplo, se ele te deixar em um local onde você possa, inóspito, e você possa ser vítima de um outro crime, pode se configurar o crime de abandono de incapaz. Legal, Igor. Tá? Mas eles não vão cobrar Ótimo. isso, eles vão cobrar se vai ser a majorante Sim. ou não. Sim. Aí, decorou todas essas majorantes, vai ter que decorar isso daqui, ó. 1/3 a metade. Terça metade. Tá? Por que você não vai cair na dúvida de ser 1/3 a nossa fração máxima? 1/3 a 2/3. Decora que o 2/3 vai ser guardado para 2 tipos de crimes do 157 que são mais graves. Tá? Beleza? Quando você ficar em dúvida, você vai falar, é 1/3 a 2/3. Não. O 2/3 é para um crime mais grave. Vou guardar ele para um crime mais grave. Então, o que eu uso? Eu uso uma fração menor, 1/3 a metade. Tá?